Fala, queridos Podpreves! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Café Previdenciário SLZ 2025. E esse aqui é o nosso segundo encontro em que nós trazemos aqui um convidado especial que o Dr. Osmar Neres haverá de nos apresentar. Olha só, hoje nós estamos com o gerente executivo do INSS do Maranhão, Wesley Martins. Seja bem-vindo, meu amigo doutor Wesley. É doutor não, é doutor, gosta de doutor? Não, Wesley Martins. Não, é. Seja bem-vindo. Seja informal, Seja informal. Ele não gosta de doutor, não. Eu também não gosto. Lá pra frente do bate-papo a gente vai falar umas coisas que ele gosta de falar. Ele gosta de fazer muita academia. E no final depois ele vai falar sobre isso. Dá umas dicas pra gente. Dá uma dica pra gente, meu amigo. Porque, esse aqui vai. Agora, eu sou o obeso aqui desse café previdenciário. Eu sou aquele que é o real sedentário, meu amigo. Wesley, beleza, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Tá ali recebendo Wesley. aqui. Vamos falar um pouquinho das novidades do INSS para 2025. O que tivemos de mudança, o que nós temos aqui o que teve de mudança, além da mudança, o que está sendo adotado aqui no Maranhão, né? Pode ficar à vontade para dar as suas palavras iniciais. Se apresentar aí pra gente. Eu tô com medo. Fique tranquilo. Digo que tô com medo aqui, porque primeiramente tô aqui do lado de duas pessoas que sabem pra caramba de previdenciário, e quando nós somos colocados num ambiente onde o nosso conhecimento é posto à prova, não só pra gente, mas principalmente para todo o público aí que vai estar nos assistindo e que muitas das vezes vão poder tirar proveito de todo o conhecimento aqui que vai ser disposto aqui. Então, isso é muito gratificante e principalmente consegue elevar o nível do nosso estado do Maranhão, que dentro dessa terra, dentro desse estado, dentro de todos esses servidores que compõem o INSS, tem muita gente que pode contribuir pra caramba com o direito previdenciário. Cara, aqui tem muita gente boa, doutor Geraldo. Tem sim, meu amigo. Às vezes falta explorar e dar oportunidade para que as pessoas aqui possam se mostrar o seu valor, mostrar o seu conhecimento, não desmerecendo qualquer um outro de qualquer local, cidade, estado. Sim. Mas nós temos muitas pessoas capacitadas para estar conosco. Tá? Que estão escondidas aí. Eu digo escondidas mesmo, pessoal, porque assim, eu tenho um escritório pequeno, eu me permitam, eu vou ser modesto mesmo, porque é pequeno. É uma, na verdade, um escritório que está... Eu me dedico muito à parte urbana e me concentro na parte de revisão de aposentadorias. Então, notadamente, eu não tenho clientes em uma grande quantidade. Estou começando a desenvolver mais essa carteira de clientes. E tenho estagiários ali. E os estagiários, né, que estão ali me acompanhando, quando eles olham como a gente encara o direito previdenciário ali no dia a dia, a forma como a gente lê a legislação, aquela coisa de encarar. Essa que é a grande questão, viu, Wesley? Porque eu digo assim, se você não tiver coragem, né, para enfrentar... O que faz a diferença aqui no direito previdenciário, pessoal, é você ter ousadia para perguntar. Né? É de você quebrar aquele gelo. Mas peraí, se a lei está dizendo isso, por que que isso está sendo feito desta forma? Né? É aquela ousadia de você perguntar. Então, eu tenho estagiários que olham como eu trabalho. Sabia que quem quebrou paradigmas no INSS aqui no Maranhão
Só esta figura aqui ilustre. Wesley, me conta um pouquinho da tua história. Conta do começo. A gente sempre gosta de saber como é que você começou sua vida acadêmica, os teus estudos, de onde tu vieste, onde você nasceu. Conta a sua historinha, que isso é importante pra gente aqui. Bom, eu hoje tenho 30 anos. Sim. E eu comecei no INSS há 8 anos atrás. Então, 30 menos 8... 22 anos. Servidor de carreira. Servidor de carreira, e são 8 anos já fazendo parte da gestão, literalmente, onde teve toda a parte da mudança de um INSS que era muito físico, que era semi-digital, tinham já vários sistemas. Só que ainda era naquela época onde o cidadão precisava obrigatoriamente ir com todos aqueles seus documentos impressos, físicos, carteira de trabalho. Se não tivesse carteira de trabalho, tinha que dar um jeito de buscar, tinha que viajar para outro estado, tinha que correr atrás da documentação física, porque a documentação física naquela época era a única coisa que garantia o direito desse cidadão. E fazer parte dessa mudança, desse paradigma, dessa instituição física para essa hoje, que é algo globalizada. Tão moderno, né? Em todo o território nacional. E hoje, com isso aqui, nós já conseguimos ter acesso a todas as nossas informações previdenciárias, desde benefícios, serviços, contribuições, tudo. É algo que, sem dúvidas, foi uma transformação absurda dentro de 8 anos, porque tudo leva um certo tempo. E foi justamente por isso que o INSS ele conseguiu o prêmio de inovação. Justamente por conta dessa mudança drástica de paradigmas, onde do nada era tudo físico, hoje é tudo digital. E não só isso, como todos os normativos foram se adaptando ao longo do tempo para trazer essa comodidade a todos os cidadãos. Mas, Wesley, tá tudo perfeito? Tá tudo maravilhoso? Não. Só que nós estamos em processo de adaptação. É justamente por isso que eu sempre digo que por isso que eu sou tão apaixonado pelo direito previdenciário e pelo INSS, porque dentro de 8 anos eu já vi vários normativos serem mudados, revisados inúmeras vezes, e tem muitos colegas que não gostam disso porque é literalmente dessa forma que funciona. Hoje tu dorme com esse normativo, de manhã já é outro normativo, na hora que tu sai pro almoço já é outro. É aquela coisa que eu sempre falo, viu, Wesley? Tu dorme e acorda, já mudou. O direito previdenciário é dinâmico. É dinâmico. Ele não é estático. Se tu parar para estudar o direito previdenciário, sendo ele o estático, tu não consegue nem desenrolar. Tanto é que nos editais dos concursos sempre é colocado, você vai estudar pro INSS, mas tu só vai estudar a legislação de tal ano até tal ano. Por quê? Porque se passar daqui para cá é outra legislação, e se passar daqui para cá é outra legislação. Prova disso é o quê? A tão temerária reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103. Que todo cidadão, quando ouve, diz assim: o governo acabou com tudo, e agora como é que eu vou me aposentar? Só que é compreensível. Olha, faz uma retrospectiva passada. É muita mudança. Já tem 5 anos. Sim. 5 anos. Passou assim, ó. Muito rápido, muito rápido. E tu dorme e acorda com direito previdenciário. Antes tinha muito sextou. O sextou da Previdência era assim, era o sextou da maldade. Mudava o regulamento, mudava a portaria, vinha um ofício, vinha alguma coisa nova, o sistema caía, não funcionava o final de semana todo, e aí na segunda continuava às vezes. É mais ou menos assim que funciona o nosso querido direito previdenciário. Eu cheguei a provar um pouquinho disso aí que você está falando, porque lá na Justiça Federal, fui servidor do TRF1 na SJ Maranhão aqui mesmo. E a gente usava o mesmo sistema que vocês usaram. Eu usava o Pleno CV3, né?
Aí, tanto que até hoje, quando eu digo chego... que era um dos sistemas que nós, como servidores, amávamos e ainda amamos e sentimos falta, porque parecia ser um sistema arcaico. Só que é o arcaico funcional. Sim. Que o mundo podia estar sendo destruído. Podia estar caindo meteoro que acabou com todos os dinossauros. Funcionava. Mas o Plenos era que nem a barata. Ninguém podia vir toda a explosão nuclear. Mas o Plenos estava intacto lá. Olha, caía tudo, mas o Plenos não caía. Olha, é verdade. Você falou uma coisa interessante. Eu cheguei no INSS uma vez pra falar com o servidor, né? Aí o servidor, na época, logo quando eu comecei a advocacia, aí eu cheguei lá na gerência executiva, aí tinha um servidor na mesa para me atender, aí ele disse assim: meu amigo, diga o que você quer. Meu amigo, eu quero a carta de concessão desse benefício. Era um benefício muito antigo. O Screll com aí escuta. Aí quando ele... Aí na hora que ele chegou lá para consultar, ele disse: olha, não tem carta de concessão aqui. Eu disse assim para ele: meu amigo, tu tá no pleno CV3 aí? Ele tô. Aí ele diz assim: tu já viu a tela da carta de concessão nesse sistema? Ele disse: já, eu tô aqui no Riscal para poder verificar. E no Riscal não tem nada. Aí eu olhei pro servidor e disse: sabe o quê? Amigão, escreve aí Concal. Aí ele: como é que é, meu irmão? Eu disse: Concal. Ele disse: como é que se escreve? Concal. Aí ele: existe essa tela? Eu digo: dá um enter bem aí. Na hora que ele deu um enter, ele: tá aqui a carta de concessão. Porque existem, são atalhos, são telas diferentes, mas que dão o mesmo resultado. Eram mais de 300 comandos. Rapaz, era demais. Mais de 300 siglas. Riscal, Concal. Concal, ICTC, Concri, era... Nem todo servidor sabia. Isso aqui é um ponto que a gente conversa bastante. Não tem como saber, já tem uns anos, não é muita coisa, né, Wesley? É coisa demais do servidor. Eu já tenho alguns anos, em pouco tempo, aqui na advocacia previdenciária. E aí, a gente conversa muito com o servidor, ralava bucho de estar lá, todo dia. Mais cedo, né? A gente estava conversando aqui fora do ar, né? De como a gente ia antes pro INSS e passava, era o dia para ser resolvido uma coisa. Hoje, com o sistema informatizado, hoje você tem tudo na palma da mão. Então, o acesso para a população ficou maravilhoso. Melhorou. Não só para os profissionais que vão estar trabalhando em parceria com a INSS, como nós, advogados. Sim. Nem sempre com parceria tanto, né? Mas a ideia é ser parceiro para que todos se ajudem, todo possa estar fluindo. Porque tem que todo haver mundo cooperação entre as siglas, né? Sim. Tem que haver. Se a gente não fortalecer esse laço entre advogados, poder judiciário e o INSS, a gente vai viver uma Sodoma e Gomorra, gente. A gente tá aqui, todo mundo quer chegar no resultado final. Ninguém quer ficar com o processo aberto na sua frente, cara. Ninguém tem interesse nisso, entendeu? Quando eu passei no concurso de 2016... Faz tempo, né? Foi o meu segundo concurso, tá? E eu só tinha feito 2 concursos até esse momento, porque eu sempre fui uma pessoa que na hora que eu paro para me fazer qualquer coisa, eu foco naquilo, eu esqueço todo o entorno e ou é aquilo e não tem mais segunda chance. Pessoa determinada, disso eu gosto. Então é assim, o primeiro concurso que eu fiz na época foi o do Senac. Tinha uma vaga para técnico de informática na época e hoje eu sou formado como engenheiro de controle e automação. Eu não sou advogado, mas muita gente pensa que sim, justamente por conta da condução das leis e de todos os atos normativos que hoje nós conseguimos conduzir. Mas não, pessoal, eu não sou advogado, eu sou de exatas. Não assusta a gente. E tá operacionalizando aí as demandas, fazendo a coisa acontecer. O cara de excelência, determinado. Viu? Legal então, demais. assim, tinha uma vaga na época e eu empatei com o primeiro colocado por essa vaga. E nós não empatamos só na pontuação, mas inclusive nos critérios objetivos e subjetivos da prova. Fomos desempatados no critério da idade. Ele era 3 meses mais velho que eu.
Levou a vantagem. Aí ele levou por conta do critério da idade nesse concurso na época. E eu lembro bem como se fosse hoje que 24 horas depois foi publicada a notícia que no ano seguinte poderia ter o concurso do INSS. Isso era 2015. Sim. E quando foi em 2016, teve esse concurso e eu novamente fui aprovado. Só que dessa vez, a primeira vaga foi minha. Não teve essa disputa. Não teve aquela disputa lá. Não teve dessa vez. Foi a primeira vaga das cotas e tinha toda a questão da ampla concorrência, tudo, mas estava ali dentro do número de vagas, tudo certinho. Que bom, tá, e nessa época, nós tínhamos a oportunidade de escolher quais agências nós íamos trabalhar justamente pelas nossas colocações. Que legal. Tu tinha uma preferência, Isso. né? E por conta de todo órgão público, principalmente federal, a grande disputa das vagas é pela capital. Sim. E não tinha vagas para a capital. Nossa. Então, a vaga mais próxima na época era para Pinheiro. Que hoje ela, infelizmente, está fechada, mas a gente já vai falar disso. Pinheiro, eu lembro, antes dela, um pouquinho antes dela fechar, eu ainda estava lá. Ainda fazendo uns procedimentos por lá. Tive que ir para lá. Fica aqui na Baixada aqui do Maranhão. Né? Para quem não é daqui. É uma cidade desenvolvida. Sim. Gente, uma cidade desenvolvida pra... A gente conseguiu. Só que, por isso que eu sempre costumo dizer que Deus sempre abre portas e Ele abençoa quem está determinado num propósito. Sempre, sempre, sempre. Pode demorar? Pode. Mas Ele sempre vai te conduzir pelo caminho aonde tu precisa ir. Sim. Eu creio nisso. Daí a necessidade da fé, E eu passei para Pinheiro e foi logo no momento onde todo mundo vai lembrar. 2016 para 2017, o que é que veio cair no colo do INSS naquela época? Seguro-defeso. Seguro-defeso. O seguro-defeso pescador artesanal estava saindo do Ministério do Trabalho e Emprego e estava indo para ser competência agora do INSS. Só que ele ainda hoje, ele não é um benefício que faz parte da carta de serviços de benefícios e serviços do INSS, da mesma forma que o benefício assistencial ele também não faz. Sim. Só que por conta da estrutura das agências, do contato com o público e da questão de todos esses sistemas, é mais fácil o INSS operacionalizar justamente por conta do Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou seja, o CNIS. Sim. Justamente por isso que na nossa base nós já conseguimos ter várias informações de vários outros órgãos que facilita pra gente o reconhecimento de direitos sociais. Interessante. E aí que entra a questão das contribuições previdenciárias, que é alimentado pela Receita Federal, que vem a questão do seguro-desemprego e o seguro-defeso, que muitas vezes servem de carência, que é um outro tópico que nós vamos tratar, que já está na nossa base de dados. Prova de filiação, né? A prova de filiação e outros documentos, como, por exemplo, a declaração de aptidão ao PRONAF, que é de um outro órgão agrário, mas ele já se encontra também na nossa base de dados. Tudo isso para poder fazer com que o reconhecimento de direito seja uniforme. Mais fácil. Mais facilitado e mais fácil para o cidadão ser reconhecido. E foi justamente nessa época que o seguro-defeso veio e ninguém sabia como lidar, para onde ia, como fazia, que sistema era. Nossa. Foi a primeira bomba nuclear que chegou no INSS. Que chegou e não era uma bomba nuclear, tipo assim, vamos pegar aqui, a gente coloca aqui, tampa e tá tudo certo. Não, era algo monstruoso. Naquela época já eram mais de 200 mil requerimentos e era coisa chegando, e era física, e era caixas e caixas e caixas e caixas e caixas e... Quando você parava para empilhar, tipo assim... Tinha que dar vazão. Aonde... Porque eles estavam sem receber. Onde eu estou, por onde que eu começo. Então, assim, imagina. Óbvio, claro, tudo que é novo gera um certo impacto.
E naquela época foi justamente quando eu digo, Deus, ele sempre vai te guiar para onde tu precisa estar. Sim. Naquele período, naquela época, se eu tivesse chegado 6 meses depois, 7 meses depois, como certos colegas meus chegaram 7 meses depois, talvez eu não teria a oportunidade de fazer parte da equipe de coordenação do seguro-defeso que naquela época era necessário. Que legal. Aí, nesse momento, vem alguém que é de exatas, que precisava pensar num fluxo de entrada, de análise e de saídas e um fluxo organizacional. Por quê? Só era caixa chegando, caixa chegando, caixa chegando. Só que o seguro-defeso, naquela época, nós não tínhamos algo que era chamado DE. Por mais que a DE é tudo que vai balizar a questão da nossa fila de requerimentos, mas que fique muito claro, a data de entrada de requerimento nem sempre ela pode ser seguida. Óbvio que é o fator determinante, mas não único e exclusivo. Perfeito. Por exemplo, nós temos situações excepcionais de exclusividade que precisam ser tratadas na sua forma excepcional, porque senão vai gerar dano para aquele segurado lá na frente. E a nossa Carta Magna, ela diz o quê? O direito à vida e à dignidade é o mais importante. Se eu dou entrada em algo e a demora deste algo pode causar um dano à minha vida, eu tenho a excepcionalidade. É bem diferente, aí que entra a questão da aposentadoria. Será que uma aposentadoria de alguém que é saudável, que ele está trabalhando, que ele tem um certo vigor e que ele tem renda, é mais importante que por exemplo, benefício por incapacidade de alguém que não está tendo condição de prover sua família, prover a sua saúde, a sua alimentação. Ser integrado ao mercado de trabalho. E que literalmente perdeu a renda, porque o benefício por incapacidade, diferente da aposentadoria, é um substituidor de renda. Ele substitui a renda naquele momento da incapacidade. Perfeito. Então, por aí, nós já começamos a trabalhar o critério da excepcionalidade. Há uma lógica diferente. Exatamente. Né? E aí que entra o perfil gestor. Sim. O que é que eu preciso fazer para eu operacionalizar isso de forma diferente? Ações em massa, né? Exatamente. Como lidar com elas. Ter uma gestão. Exatamente. Como você vai ter seguro-defeso é um substituidor de renda. É. Naquele momento que ele não está pescando, ele não tem como se prover. Se ele não tem como se prover, ele não tem a renda. Se ele não tem a renda, eu preciso deslocar força de trabalho para aquilo ali, por quê? São 200 mil pessoas que estão há 4, 5, 6 meses que elas não vão ter renda porque tem uma portaria que veda a questão da pesca, que é justamente o período de defeso, que é o da desova do peixe. Sim. Ou da desova do crustáceo. E que varia, enfim, de bacias para bacias. Exatamente. Tanto é que aqui no Maranhão são 4 portarias. Tem a 13, tem a 25, tem a 75 e a 85. Que em cada região tem um tempo de recebimento do seguro-defeso. 3, 4, 5, 6 meses. Então foi nesse período, nesse momento que Deus tocou na vida dos chefes naquele momento, no lugar certo, na hora certa. Que eu nunca vou me esquecer. Que legal, cara. Quem foram? A Helena Prazeres e o Antônio Wilson. Acho que vocês devem conhecer, que já foi o gerente executivo e que foi um cara que me oportunizou muita coisa bacana dentro da casa. Foi ele que literalmente permitiu que eu me capacitasse de todos os cursos existentes, porque para ele, e ele estava certo naquela época, Wesley, tu vai vir daí e nós não temos ninguém que queira fazer parte da equipe de gestão de atendimento. Ou seja, eu, com 22 anos na época, muito novo, com 4 meses de INSS, não sabia nada. Deus me puxou e diz assim, é lá que tu precisa estar. E com 22 anos, com 4 meses, eu me tornei o chefe de atendimento da Gerência São Luís de 35 unidades no estado do Maranhão. Que legal. Olha, que responsabilidade.
para um rapaz tão novo, né? O cara novinho acabou de chegar. Segura, Deus meu amigo. não coloca o fardo para quem não consegue carregar. E aí, cara, foi justamente quando ele oportunizou que eu fosse capacitado, que eu fosse para Brasília, que eu fosse para São Paulo, que eu fosse para Rio de Janeiro, para todas as capacitações existentes. E nesses locais eu também pude conhecer pessoas gigantes de conhecimento, maravilhosas, que chegaram para mim dizendo assim: tu tem 22 anos muito e tu novo, já tá nessa função. Nossa. Cara, onde é que ele vai parar? Cara, vai ser o superintendente aí do Deixa ele aí por enquanto. Cara, o que tu fez pra esse povo te odiar tanto? Eu falei, não, essa é a oportunidade que eu tenho de eu fazer o que eu preciso fazer. Então, fiz todas essas capacitações e foi justamente quando nós conseguimos coordenar e finalizar o primeiro ciclo de seguro-defeso que veio pro INSS naquela época. Ah, Wesley, foi tudo perfeito? Nunca. Teve muita coisa que saiu errado? Sim. A gente tá aqui pra gente falar a verdade. Por quê? Sim. Porque se não tivesse problema, não teria sentido ter gestor. A minha função é resolver problema. Sem problema não existe solução. É literalmente dessa forma. Então, assim, teve muito problema. Só que baseado nesses problemas, aí que entra a questão do dinamismo. Baseado no que deu errado, nós compilamos, pensamos, fomos para cá, fomos para lá e começamos a construir hoje o ciclo e o fluxo do defeso, que é isso que hoje vocês conhecem. Se lá atrás, há 5 anos atrás, não tivesse dado tudo errado, nós não tínhamos hoje conseguido fazer parte de um seguro-defeso que 70% hoje está saindo da forma automática. Ou seja, que legal. Você faz o pedido pelo celular, estando certinho, você tendo carteira do RGP, você não tendo vínculo nos últimos 12 meses, você recebendo o seguro-defeso do ciclo anterior e todas as outras informações complementares, elas estando certas, você faz o pedido, 48 horas depois, ele está concedido. Que legal. De forma automática, sem a intervenção de outro servidor. Ah, Wesley, mas quem é que está no manual? Sem precisar do judiciário. Quem ainda precisa pendência. Quem está com pendência aí vai cair. Então, assim, olha que notícia maravilhosa. Há 30 dias atrás... Precisava da biometria também. Exatamente, que é isso que eu vou citar agora. Há 30 dias atrás, nós fomos surpreendidos com uma medida do Ministério do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social, que tanto trouxe a biometria para os benefícios assistenciais quanto para o seguro-defeso. Só que por que o dano não foi maior? Porque a sobrecarga de informações sociais já vinham sendo integralizadas na base de dados há muito tempo. Por exemplo, hoje, quem é que já não foi lá no Detran e fez a emissão da nova carteira de motorista, que hoje você tem ela pelo celular? Você, como cidadão, pode não ter percebido. Só que o fato dela ser digital, para ela ter sido colocada como digital, tem que ter um fator de cadastro biométrico de seu reconhecimento. Seja pela íris, seja pelo rosto, ou seja pela biometria. Que é o mesmo sistema que hoje a questão dos bancos usam. Ou você vai me dizer aqui que você nunca se humilhou pro Nubank, você colocando o seu rosto, pra ele lá na frente dizendo assim, você tem um saldo de R$50 agora pra você gastar com a gente. Nubank patrocina a gente. Patrocina a gente. O café previdenciário. Tem que receber um patrocínio agora. Olha esse ponto, doutor Geraldo. Não só ele trouxe aqui da carteira nacional de habilitação, mas qual o mais fácil que todo mundo vai fazer assim, de 2 em 2 anos? Votar. Justiça eleitoral. Exatamente. A nova carteira de identidade. Então, tudo isso são os sistemas biométricos que você coloca. E aí, teve uma reclamação bem grande com o seguro-defeso. De dezembro pra cá, que ficou amarrado em decorrência disso. Mas é porque eles não entenderam o que estava sendo feito. Por quê? É por isso que eu lhe digo, quando você trata com uma massa gigantesca de pessoas, naquela época, eram mais de 150 mil requerimentos. Hoje, nós já passamos de 500 mil Maranhão.
Tanto é que o estado do Maranhão é considerado o top 1 de nível de requerimento de seguro-defeso em fevereiro em todo o território nacional. Só perdendo para o estado do Pará, porque é praticamente a mesma bacia hidrográfica, e para o estado da Bahia. Sim. Que é bem maior. Que é bem maior. Só que o estado do Maranhão hoje lidera isso. E tá liderando isso, diga-se de passagem, não tô puxando mérito pro INSS aqui no estado do Maranhão, não. É que eu sou muito da linha que dê a César o que é de César. Sim. Nossos profissionais, o nosso chefe de benefício, que ele já veio aqui, o Francisco Portela, sim, a nossa chefe de atendimento, a Geisane, a Beth na manutenção, mais o Nivaldo. Toda a nossa cadeia de gestores hoje, eles se conectaram para isso. E aí vem o que você muito bem trouxe aqui. A questão de parceria. De nós sabermos conversar com outros órgãos. E foi justamente isso que eu sinto muito orgulho de dizer que essa é uma marca que eu ainda carrego de estigma para a OAB, viu? Olha aí. Ó. Não tô falando mal aqui da OAB, mas... Olha aí. Por que que isso foi tão importante? Logo quando eu entrei, nós estávamos onde? No seguro-defeso. E o seguro-defeso, ele é muito conhecido por quem? Pelas entidades representativas de pesca do estado do Maranhão. Sindicatos, colônias, associações e confederações. Hoje são aproximadamente 35 unidades em todo o território do estado do Maranhão vinculado à Gerência São Luís, e ao todo são 55 unidades em todo o território do Maranhão. Juntando São Luís e Imperatriz. Se nós fôssemos pegar a territorialidade do Maranhão e dividir pelo número de agências, nós teríamos segurados que teriam que percorrer 7 mil quilômetros para ele chegar em uma única unidade. E é aí que entra o quê? A cooperação institucional. As parcerias que foram feitas e foram construídas com os famosos acordos de cooperação técnica, que inclusive hoje uma das nossas maiores parceiras é a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado do Maranhão. Só no ano passado foram mais de 115 mil requerimentos que os advogados fizeram através do acordo da OAB. Muito. São muitos requerimentos. São muitos. E aliado a isso, nós começamos a fazer parcerias com todas as entidades, seja elas públicas ou seja elas privadas. Para quê? Para possibilitar que esse cidadão lá do interior, que ele não tenha nenhuma unidade próxima dele, que ele não precise vir de Pau de Arara, 4 horas da manhã, passa 5 horas viajando para ele atravessar todo o território do Maranhão, para ele fazer um pedido dentro de uma agência da Previdência Social, se na cidade dele tem o sindicato, tem a colônia ou tem os advogados que podem fazer esse requerimento naquela cidade. Sem dúvida. E quando nós fizemos isso, só no ano de 2018 para 2019, nós conseguimos fomentar mais de 250 acordos de cooperação técnica em todo o território da Gerência Executiva de São Luís, incluindo certos acordos que foram primordiais para o desenvolvimento do estado do Maranhão, como o acordo da OAB Maranhão. Sim. Que o acordo da OAB Maranhão, diga-se de passagem, foi o primeiro de todo o território do Nordeste. Nossa. Aqui, ó. Foi pioneiro. Foi aqui no estado do Maranhão. Nós temos muitas coisas aqui pioneiras. Muita coisa implementada que chegou na gerência executiva aqui do Maranhão e que na condução do Wesley foi muito bem feita. Coisas até novas, né? Wesley, é bem bacana ouvir isso tudo, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos agora falar de um pouquinho de novidade para esse ano de 2025.
Fora que isso aí não seja novidade, viu? Sim, mas foi bem legal ouvir tudo isso sim. e a gente trazer aqui para que todos tenham conhecimento de como é que é o outro lado da moeda lá, como é que funciona, né? Como é que é a realidade, que é bem bacana a gente conhecer. Eu sempre falo isso. Vai depender do lado que você enxerga, de que lado você tá. E o ideal é sempre você ver os dois lados. Eu tô aqui desse lado, como é que é a visão daqui? Perfeito. Agora deixa eu me colocar do outro lado para eu ver como é que é a visão do outro lado. Perfeito. E aí você vai entender o porquê que às vezes há uma quantidade enorme de processo, o porquê que demora, né? Então eu sempre falo isso, olha, a demora ela vai existir. O Ministério, ele tá tentando combater essa demora, tenta implementar, roda, depois volta. Eu estou do lado de uma instituição que é a maior distribuidora de renda do país. Sem dúvida. É a maior demandada judicial no país também. Exatamente. Tanto é que hoje nós temos duas filas paralelas. A fila administrativa e a fila judicial. Sim. E, inclusive, para os juízes que estão me assistindo, por favor, não imitam ordem de prisão para mim. Que vai piorar. Aí fica sem gestão. Porque vai piorar. Mas, Deve haver assim... uma cooperação, né? Justamente porque, no meu entender... Quem não consegue ousar, não consegue colher os louros de algo que ninguém fez. Sim. Em outras palavras, se nós não tivéssemos feito o seguro-defeso rodar no semi-automático, como foi conhecido naquela época, hoje nós não estaríamos ele com o automático. Wesley, mas gerou muito problema, muita fraude. Você vai concordar comigo que a fraude não é algo que é do órgão, mas de quem está vendo a oportunidade e está utilizando as brechas para ter a sua vantagem indevida. Sim. E a gente fala isso aqui, o combate à fraude, ela tem que ser constante. Nenhuma instituição, ela vai criar normas pensando, se eu colocar isso no automático bem aqui, eu vou aumentar o número de fraudes. Aonde você for, em todo lugar, nós teremos pessoas mal intencionadas. Mas vamos pôr na balança que, mais uma vez, o INSS é uma instituição que é social, que ela está lá para desenvolver o amparo para as pessoas. Sim. Justamente por isso que é um Instituto Nacional do Seguro Social. É aquele seguro, naquele momento social, que aquela pessoa está buscando, é o amparo. E quem é que já não ouviu? Rapaz, mas é porque se eu for aqui, ele nega, mas se eu for pela fraude, eu vou ter direito. E muitas vezes aí que eu sempre pergunto, e eu pergunto mesmo. É um castelo de areia, isso aí. Vamos lá. Isso vai cair. Será que toda pessoa e é mais prejuízo, que dá entrada numa aposentadoria, ela tem direito? Será que toda pessoa que ela dá entrada num benefício por incapacidade, ela tem direito? Com certeza não. Eu sempre consigo desmistificar 99% justamente dessas pessoas que dão entrada no benefício por incapacidade, que são negadas pela perícia médica, com uma única pergunta. Será que o fato de você ser deficiente já te garante direito a ter o benefício de prestação continuada? Ou essa deficiência, ela precisa impactar diretamente na tua vida social e na tua vida laboral e te privar de exercer situações que a pessoa normal desempenha e por conta da tua deficiência tu não consegue exercer aquele mesmo papel perante a sociedade. Aquelas barreiras sociais. Barreiras sociais. Pronto. Bem aí, não, Wesley, mas é porque na lei ela tá dizendo, por exemplo, que eu tenho AIDS e eu tenho direito. Não. A lei, ela tá dizendo que a AIDS pode ser considerada uma das doenças incapacitantes, mas o fator principal para o acesso do benefício da incapacidade é que a AIDS, no estado avançado, que ela te incapacite pro trabalho. Porque se é um benefício incapacitante, não é o fato de você já possuir que você é incapaz. Tanto é que na lei ela tem dizendo. Sim. As pessoas que já derem entrada no benefício já possuindo uma doença pré-existente, elas não têm direito.
Mas se a doença evoluir e ela ficar incapaz... É como se fosse uma nova. É como se fosse o agravamento que vai trazer o direito. Pode ser que quando ela estava doente, ela não tinha a incapacidade. Mas no momento em que ela evolui e passa a te trazer uma incapacidade... Exato. Ou incapacidade para o trabalho, aí você vai ganhar o seu direito. Exato. E não vou longe. Sim. Eu vou trazer um tema aqui um pouquinho polêmico. Sim. O benefício das crianças autistas. É um tema que está em alta. Está em alta. Inclusive foi afetado agora recente. E tem suspensão. Na via judicial. Entretanto, porém, contudo, no entanto, vocês têm que concordar que agora que os nossos profissionais começaram a se adaptar essa nova realidade, para poder reconhecer se é o grau 1, se é grau 2, se é grau 3 e que forma isso impacta no desenvolvimento da criança. Há 5 anos atrás, para uma criança ser considerada autista, ela praticamente teria que estar no grau 10. E olhe lá, e muitas vezes era negado. E até para os profissionais, para os médicos peritos federais, para ter o reconhecimento dessa deficiência, vamos enquadrar uma deficiência, porque é uma criança, então ela vai pegar no BPC deficiente, era muito difícil no início haver concessão de BPC para criança com algum espectro, seja o espectro autista, seja o espectro do TDAH ou qualquer um outro, que tem vários aí. Hoje já é um pouco mais fácil esse reconhecimento desse direito, porque a medicina evoluiu e o por pensamento conta do entendimento médicos que se tem hoje Olha, acerca desse benefício. A discussão, né, do tema que foi afetado diz respeito a condicionar se é ou não deficiência. Exato. Contudo, a gente está falando aqui... se ele já daria direito à concessão do benefício. Contudo, o que nós estamos falando aqui é algo que vai além. Exato. É a interação social. Exato. Então, assim, um bom advogado, quando ele tem um processo desse na mão, ele pode, inclusive, no seu processo judicial, estabelecer um distinguish lá no tema que foi afetado. Ele adora a palavra difícil. Você pode... distinguish é para falar aqui em pouca informação. Distinguir, é a para fazer distinção. Você tem que fazer distinção. A dica que a gente... Vou até deixar essa dica aqui, porque é um lead case interessante que nós temos no escritório, em que a gente chegou a discutir isso no processo. O que foi que nós dissemos lá? Olha, a afetação está discutindo lá se a deficiência, se isso é ou não deficiência. Contudo, nós não estamos querendo discutir se isso é ou não deficiência. O que nós estamos querendo aqui provar nesse processo é se o requerente, na avaliação psicossocial feito por um conjunto de pessoas, consegue aferir se a barreira social existe. Então, bem ali, a gente botou uma pá de cal para acabar com essa discussão. Tanto é que no projeto de lei que estava saindo, quando esse projeto de lei ele foi para a votação, que o INSS tomou ciência que o critério leve tinha sido retirado e só era grau moderado ou grave, teve um certo espanto, principalmente pelos nossos profissionais. Por quê? Como é que eu vou considerar um autista grau leve se é justamente a barreira social? Todo mundo seria colocado como se fosse grau leve. Entretanto, a barreira social iria além. É isso mesmo. E a advocacia foi junto. Não só a advocacia, como o INSS também. Tipo assim, não, nós não temos como. O governo federal, querendo dar um freio na concessão de benefícios, queria colocar barreiras para esse benefício. Na verdade, não era o próprio governo federal. Foi a forma da construção desse normativo que ninguém se atentou para isso. Não prestou atenção. Quando isso chegou para o governo federal e para os gestores, que eles sabiam efetivamente do impacto, no Congresso. Tipo assim, não, nós não podemos ir contra a população. Sim. Aqui não tem condição, porque é o Instituto Nacional do Seguro Social, é o social que estava em jogo. Sem dúvida. Aí foi o outro quesito
que começou a balançar quando nós falamos da biometria. E aí tava tudo Essa na é uma das alta. novidades. Tava tudo na alta, tava tudo na pauta. E aí começou a implementação das bases sociais. Aí que veio a biometria, que muita gente ainda se questiona. Mas por que só seguro-defeso? Por que só o BPC? Porque são as espécies que existe uma base de dados que já poderia ser utilizada para isso. Perfeito. Uma outra dúvida? Perfeito. A prova de vida. A prova de vida é muito mais abrangente que a biometria desses dois benefícios, porque a prova de vida ela já vai mais além. Ela já pega SUS, pega banco. A prova de vida, ela diz que o segurado não precisa mais fazer a prova de vida. Que a competência de provar que o cidadão está vivo é nossa. A pessoa. Ou seja, é competência do INSS provar. Cara, como é que o INSS vai fazer isso? Como é que eu vou fazer servidores ir na casa das pessoas saber se elas estão lá? Mas não precisa. Sabe por quê? Hoje todo mundo realiza um ato na vida civil. Seja para fazer o empréstimo, seja para tirar uma carteira de transporte. Os sistemas estão interligados. Seja o sistema público de saúde. Seja ela fazendo consulta, seja ela tirando a carteira de motorista votando. Ou qual é o nosso maior ato de sufrágio hoje? As eleições. As eleições. Sim. De 2 em 2 anos você vai de 2 em 2 anos, nós somos obrigados a votar e expressar o que nós queremos na política a cada 2 anos. Perfeito. E se eu consigo votar e nessa votação eu sou identificado e consta no sistema que eu votei justamente para as minhas responsabilizações na vida civil, essa base de dados ela pode ser utilizada. E foi isso que foi feito. A prova de vida foi tirada e a competência passou a ser do INSS. E a partir daí nós começamos o quê? Lembra que eu tinha falado com vocês antes, tipo assim, eu não posso pensar em inovação pensando que vai ter fraude. Eu não consigo progredir já pensando na regressão. Não. Eu tenho que progredir e à medida que eu for achando situações que fogem desse contexto, eu começo a fechar portas e a fazer o quê? O dinamismo previdenciário. Por isso que eu durmo com o normativo, eu acordo com o outro. Sim. E na hora do almoço já é outro. Por quê? Porque a Previdência Social, ela começou a entender que tudo muda e nós precisamos da mudança porque, mais uma vez, é o social que vai balizar qual demanda eu preciso fornecer. Pronto. Nessa tua fala bem aí, que tu acabaste de falar, Wesley, quero falar aqui uma coisa que eu achei muito brilhante aí da tua fala. Você falou assim, ó, o dinamismo social, né? É bem aí que se pauta o teu trabalho, né? E eu queria aqui fazer aqui um elogio público mesmo, às suas considerações. Do jeito que você fala que o dinamismo social acontece lá, dentro de uma vara do Poder Judiciário, não é diferente. O que acontece? Você falou assim, o que acontece? Dentro do escritório. Perfeito, tem que ter. O que acontece mais aqui? São pedidos de aposentadoria ou são benefícios por incapacidade? Notadamente, são os benefícios por incapacidade. O que é mais... O que a população mais reclama? É um rápido atendimento por um benefício de incapacidade ou é um rápido atendimento para aposentadoria? É um rápido atendimento por benefício da incapacidade. Porque como você bem falou, ele é um substituto da renda. A pessoa não está podendo trabalhar. Ela está numa situação de extrema vulnerabilidade. Ela tem que pagar as contas que está chegando todo mês. Essa visão orgânica, Wesley, que tu trouxe aqui pra gente, aqui na sua fala, de como a administração deve ser sensível às questões sociais para poder operacionalizar isso aí. Isso é o que faz com que o INSS avance no sentido de entregar à população um serviço efetivo de proteção, de seguridade, que a seguridade realmente ofereça. E não vou longe. Muita gente acha que, tipo assim, o Wesley tá lá, mas o Wesley consegue resolver todos os problemas. Vou ser bem sincero. E ela vai saber que eu estou falando dela. Eu tenho uma tia que isso só acontece comigo. É impressionante. Todos esses novos casos só caem na minha mão.
No bastidor a gente tava falando um aqui. Ó, quem é que lembra desde quando começou a se falar em fibromialgia? Muito recente. Muito recente. Muito recente. Nem especialista aqui tem. Há 2 anos atrás, ninguém sabia o que era fibromialgia. Sim. Hoje, nós já temos, inclusive, atos normativos reconhecendo a fibromialgia como uma doença incapacitante e, a depender da situação, de alto risco. O que eu tenho em casa para me servir como exemplo? A minha tia, que ela achou de ter justamente quando a instituição ainda não estava preparada. Devia encher o saco todo dia. E o que é que isso se desenrolou? A instituição, ela não estava preparada para aquela situação, para aquele momento. Sim. Isso é para todo mundo que está aqui nos assistindo verificar que não é só com o Chico. O Francisco também sofre isso. E ela ficou quase 1 ano sem esse benefício ser reconhecido. Exatamente por quê? Era um erro do INSS? Não. Era um erro da perícia médica? Não. Era algo que precisava ser normatizado. Que precisava existir, que precisava se criar uma CID para essa doença, sim, que precisava literalmente existir para que fosse codificado e o sistema pudesse operacionalizar. Uma linguagem médica e técnica. E ela passou quase 1 ano. E só faltou me dar tapa. É tu que não quer resolver, porque tu é o gerente e que não sei o quê, mas é porque tu manda em tudo e nananá e tatatê. Eu falei, tia, existem coisas que eu não consigo. E infelizmente, nesse caso, a senhora vai ter que recorrer pro judiciário. Dessa vez eu lhe digo, peça pro juiz me prender se eu não cumprir a decisão dentro de 24 horas. Por quê? Ela tava no meu âmbito familiar. Ela era enfermeira, ela tinha 2 empregos, logo, um auxílio-doença dobrado. Sim. E ela não tinha renda. E naquele momento, o INSS não conseguiu suprir a necessidade daquele cidadão. E não é porque é minha família, não é porque é minha tia. Mas eu senti a frustração como gestor, dizendo assim, cara, eu não consigo ajudar nem a minha própria família aqui. Porque o sistema não estava preparado. Exato. Então, às vezes a mudança vai muito rápida. Vai muito rápido. E internamente, o INSS não consegue acompanhar com os sistemas, com a base que ele tem, de tudo que vem de inovação. Exatamente. E aí demora um pouco até essa situação ser implantada para que ele possa poder exercer esse direito social. Não vou longe. Quem é que nunca verificou uma situação de uma decisão judicial que foi inédita e ela demorou a ser implantada? Várias vezes. E vamos, trazendo esse tema. E que literalmente esse mês é o mês das mulheres, né? Esse mês é o mês das mulheres. E aí, pra gente falar um pouquinho sobre desse mês das mulheres, nada melhor do que a gente falar sobre salário e maternidade, né? A gente tem 2 pontos pra gente tratar de salário e maternidade aqui. Nós tivemos ano passado a decisão do Supremo Tribunal Federal que veio colocar que ela não precisa de ter a carência dos 10 meses necessários anteriores ao nascimento da criança para ter direito ao salário e maternidade. Bastava ter a qualidade de segurada, tá? A existência da qualidade segurada para se ter direito. E a outra agora que veio recente, que veio na portaria 4 de 2025, que ela entrou agora em vigor no mês passado, no mês de fevereiro, em que ele também trouxe a questão do salário maternidade no caso de adoção e de guarda judicial para fins de garantir o salário maternidade por 120 dias. Wesley, fala um pouquinho pra gente dessas 2 situações, de como elas se dão, como é que é e a sua operacionalização pelo próprio INSS. Agora falando para as mulheres, para as nossas queridas mulheres são as homenageadas desse mês. Inclusive nós já tivemos no programa passado uma mulher e eu quero ver se eu ainda trago ainda dentro deste mês mais uma mulher para fechar com chave de ouro esse mês de março. Legal. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É impressionante como ele só me coloca em bola dividida. Não, só pincela. Lá vem coisa difícil aí, né, Wesley? Vem coisa difícil. Mas só finalizando a pauta da minha familiar, hoje, graças a Deus, já se encontra resolvida. Tá? Graças a Deus. E, inclusive, conseguimos resolver
baseado, mais uma vez, na cooperação. Olha aí, cooperação técnica. Você sabe por quê? Que, mais uma vez, nós conseguimos informar a necessidade dessa situação para a Perícia Médica Federal, e a Perícia Médica Federal, vendo que a situação não era única e exclusiva, mas que já estava começando a ter uma demanda social nesse sentido, já conseguiu, inclusive, reformar e orientar todos esses profissionais justamente nesse exame médico pericial. Perfeito. Então, para vocês verem que muitas vezes tem uma situação que ela serve de indicador para que todas as outras possam ser balizadas. Mas todas as vezes... É um case que abre para resolver os outros. Mas tem que ter na família do gerente executivo, aí é complicado. E a pressão era grande, não é? Aquela tia cobrando. A pressão era grande. A Meu tia lá amigo, cobra. mas isso aí que você passa, a gente também passa como advogado. Viu? E é terrível. É terrível. A pressão em casa... Rapaz, minha mulher é oficial de justiça. Ela vive numa atividade de risco. Ela pergunta, e aí, Geraldo? Eu digo, o Supremo não reconheceu. Mas nesse caso do salário maternidade, não, foi boa para as mulheres. Não, claro. Fala um pouquinho pra gente como é que tá internamente essa situação do INSS. A segurada, que não tem aquela carência de 10 meses... Sim, mas ela tem a qualidade de segurar. A segurada, ela tem uma contribuição, não tem as 10 contribuições anteriores ao nascimento e nem aquele de retorno de 5. E aí, como é que está funcionando exatamente atual? Já tem o sistema do INSS, já foi normatizado, operacionalizado para poder fazer essa concessão? A resposta é depende. Exatamente porque hoje nós temos duas searas. A seara administrativa, que é a seara que literalmente obedece à lei 8.212, a lei 8.213, o decreto 3.048 e a IN 128, que é compilada num sistema, e esse sistema já pega todos esses pormenores e ele já vai trazendo à medida que nós avançamos no sistema, o administrativo. Nessas searas, como elas obrigatoriamente precisam de uma decisão judicial, por quê? Porque foi com base em uma decisão de uma ACP, obrigatoriamente nós temos que ir para o módulo judicial, que é o módulo onde, quando nós inserimos no sistema, tem certas destravas. Ele abre. E nessas destravas que esse sistema permite, baseado no número da decisão, em qual ACP, de onde saiu, quais esses requisitos dela, que ele consegue destravar. Só que, por exemplo, nós não conseguiríamos fazer o critério do automático nessas situações. Por quê? Porque são medidas excepcionais. Claro. Que ainda não está na legislação, exatamente. Porque veio de uma decisão judicial. É a medida excepcional que ela obrigatoriamente ela vai demorar mais para sair. Por quê? Porque obrigatoriamente precisa de um manual ali desse servidor parando, preenchendo, tudo certinho. Mas já pode ser feita? Pode. Mas ela não pode ser feita por qualquer servidor, por exemplo. Porque hoje nós temos uma central do administrativo. Wesley, mas todo servidor precisa saber tudo? É impossível, porque o mundo previdenciário é gigantesco. Hoje, eu sempre digo, no mundo previdenciário, nós temos 3 esferas. Que é a esfera da contribuição, que é a esfera do reconhecimento e é a esfera da área meio do administrativo. Que muitos deles são intercalados. Sim. E é isso que esse servidor faz. Custeio, benefício e a meio. Só que quando é algo que é mais específico, que ele demanda um conhecimento maior, aí nós temos que recorrer para as famosas tarefas de pareceres técnicos especializados. Aí vai para o parecer técnico. Exatamente. No programa passado nós tivemos aqui o Márcio Melo, que fica nessa área consultiva de benefícios. E que ele vai lá... Ele estava aqui com a gente. Sim. E aí vai... Eu pergunto para a Procuradoria o que a Procuradoria acha nesse quesito, para ela me fundamentar aqui, para eu enquadrar aqui, para eu jogar para cá. E aí vem Francisco Portela, que ele entra nesse mérito, que ele pega esse entendimento, que ele discute com o Serviço de Benefício Superior, aí ele traz o fluxo para a gente poder seguir. Então
E o Portela esteve aqui conosco. Foi. Para quem não assistiu, volte aí a fita que você vai ver nos episódios passados, que você vai ver que foi um episódio fantástico, incrível. Gente boa demais. Gente boa demais. Não é porque é o chefe de benefício hoje, que é meu substituto, sim, mas ali é inteligente. Ali é demais. Ali é gente boa. E olha, é um cara que não assim, foge. Ele pega, quando ele sai um negócio, ele já pega, ele deixa eu estudar, vou fazer. A gente discute bastante. Eu não sei se tu percebe, tu tens uma coisa familiar a ele. É que vocês são da área da lógica, né? Do conhecimento matemático, né? Tu não é engenharia? Sim. Pois é. Ele veio de automação. Ele era bancário. E é matemática. Exato. Formado na área de matemática, né? Então, sim. Isso, de certa forma, o raciocínio lógico, ele tem seu valor. Sim. No trabalho de qualquer estrutura organizacional. Wesley, eu tenho um caso de polícia para te trazer aqui. Tu falou sobre uma coisa aí que tu meteu um dedo na ferida. Tu disseste assim... olha, o INSS está tentando fazer, mas isso não é simples, aquela coisa toda e tal. Mas aqui eu tenho um caso de polícia para te trazer. Kevin, caso de polícia para o Wesley Martins. Caso de polícia aqui, Wesley, eu tô trazendo para ti. Vamos lá, meu amigo. O caso de polícia, né? A gente estava falando aqui sobre a implementação de novas situações dentro do INSS. E aí o caso de polícia que eu trago aqui é a Portaria Conjunta de IRBEM da PFE-INSS, número 87, de 2 de outubro de 2023, que ela é oriunda, ela surgiu para implementar uma ação civil pública que tratou lá daquela cobrança que o INSS passou a fazer com a reforma da Previdência no decréscimo que houve do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez com a reforma, e que os segurados passaram a receber menos com a aposentadoria por invalidez e eles passaram a ter que devolver aos cofres do INSS o valor que era pago a maior. Sintetizando. Pois bem, sintetizando. Na prática, eu vou falar. Vai lá. O cara tava de auxílio-doença. Isso. Aí ele fez a perícia. Antes da reforma. Ele fez a perícia e o médico perito recomendou a aposentadoria por invalidez e ela precisa ser ratificada pela junta médica. E essa junta médica é um outro médico ou a junta que vai ser ratificado ou não. E essa sistemática, ela demora a acontecer. E nesse lapso temporal que demora a acontecer, ele está recebendo o auxílio-doença, que ele tem uma formulação de cálculo diferente para uma de aposentadoria por invalidez. Ali ele pega 91% da média e aqui ele pega 60% mais 2% a cada ano a mais nas contribuições. Se for mulher de 15 e homem de 20. E aí, nessa sistemática, muitas das vezes o segurado recebe menos numa aposentadoria por invalidez do que num auxílio-doença. E aí tem a diferenciação. E o que o INSS fez, doutor Geraldo? É isso aí. Ele reteve valores. Reteve esses valores. Do que o cara passou a receber do período em que foi concedido o auxílio-doença até um período de conversão para aposentadoria por invalidez. E ele passou a consignar esses valores lá. Para devolver. Para devolver. Isso mesmo. Essa é uma situação que o doutor Osmar Neres falou aqui que aconteceu. Contudo, a ação civil pública, ela abarcou outras hipóteses. Aqui, tanto que a ação civil pública é um dos pontos. A portaria, na verdade, ela surgiu para dizer o seguinte, a portaria, para ser bem claro, é o seguinte, se a sua aposentadoria por invalidez, ainda que seja concedida após a reforma da Previdência, pouco importando se a data do início da incapacidade permanente seja pós-reforma, desde que o benefício seja oriundo de uma transformação do auxílio-doença e que o auxílio-doença tenha sido concedido antes da reforma. Essa é a condição. E a portaria do INSS, Wesley, ela disse justamente isso. Eu vou até ler aqui o textozinho que é bem curto, do artigo 3º, que diz assim, o artigo 1º, disse assim na portaria: dispor sobre o cumprimento da decisão judicial proferida na ação civil pública, número tal, que determinou ao INSS não realizar qualquer tipo de cobrança em razão da transformação do auxílio para aposentadoria por incapacidade permanente. Aí no parágrafo único diz que a determinação judicial que se refere ao CAPT produz efeitos
para aposentadoria por incapacidade permanente com data de início a partir de 14 de novembro de 2019, por isso que eu estou dizendo que mesmo a aposentadoria... É um dia posterior à reforma, a grande reforma da Previdência. A grande, mesmo que a aposentadoria seja após a reforma, mesmo que a aposentadoria, o INSS entende que não deve cobrar dessas pessoas, mas desde que a data do início da incapacidade do auxílio-doença seja anterior à reforma. E aí, o caso de polícia que eu te trago aqui é o seguinte, ó. É o artigo 2º, é o artigo 3º. É que ficou a seguinte deixa. A ação civil pública lá, ela dizia que essas pessoas teriam direito a majorar o valor da aposentadoria para 100% do salário de benefício. A ação civil pública, mas isso foi na via judicial. Lá na portaria, o que foi que o INSS disse? Está lá no artigo 3º. Será disciplinado em ato próprio, em momento oportuno, a parte da decisão judicial da referida CP, que trata da revisão da RMI das aposentadorias por incapacidade permanente que tenham sido reduzidas após sua conversão com base na regra do cálculo prevista na emenda constitucional 103 de 2019. Esse artigo 3º nunca aconteceu. A pergunta do caso político que eu trago é justamente isso. Como é que o INSS está reagindo em relação a essas normas? Porque isso aqui é uma norma programática. O INSS editou uma portaria estabelecendo uma norma programática, mas nunca veio essa edição. Isso vai acontecer, Wesley, ou a gente vai ter que recorrer à via judicial mesmo? Eu vou pedir um script a próxima vez que vocês me convidarem aqui. Eu vou te ser... Isso não aconteceu com Portela por quê? Eu vou te ser bem sincero. O Coelho não teve esse, né? Eu tenho medo do final do programa. O final do programa sempre vem... Os casos de polícia. As pegadinhas do Dr. Geraldo. Cara, sempre vem as pegadinhas do Dr. Geraldo. Pronto. Esses Rapaz, finais. Que oportunidade eu tô tendo. Gente, você que tá nos ouvindo aí. Gente, eu tô tendo a oportunidade, tá de frente pro gerente executivo, ler o artigo 3º da portaria e perguntar pra ele, cadê a norma programática? Quando é que ela vai sair? Ninguém melhor pra responder do que o gerente executivo aqui, ó. Mas posso ser sincero contigo e com todo mundo aqui que tá nos assistindo. Essa é a grande diferença de quem trabalha e ama o que faz. É isso aí. Todos esses pormenores que causaram certo abalo na instituição nesse momento, quem realmente sabe como é que a casa funciona, sabe inclusive o porquê que isso aconteceu e inclusive avisou. Vamos lá. Uma pré-análise. Anteriormente, qual era o cálculo do auxílio-doença, que hoje não se chama mais o auxílio-doença, mas sim hoje é benefício por incapacidade. A média do auxílio-doença era 91% do SB. Do salário de benefício calculado quando? 80% das maiores, excluindo os 20 menores. Exato. Você trouxe a principal mudança que na emenda constitucional número 103 de 2019, ninguém se atentou. Atentou. Calma. A gente se atentou. Não, calma. Mas não deu pra fugir. Exato. Então, assim, hoje, o que nós estamos vivenciando? As aposentadorias e benefícios de quem trabalhou na década de 80 e de 90, que começou a completar 30, 35 anos, 40 anos de serviço. E naquela época, anteriormente a julho de 93, o salário era cruzeiro. Sim. E a partir de julho de 93 passou a ser o quê? Salário mínimo. Sim. Mas pra nós... real. De julho de 94. Isso. Desculpa, salário real. E pra gente, o que é que nós interpretamos disso? Que ainda hoje tem muita gente que diz, mas meu benefício era 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. É o poder de compra que ele se refere. Exato. O que não guarda relação com a nova sistemática. Exato. E naquela época anterior a julho de 93, quando era considerado cruzeiro, tudo foi considerado salário mínimo. Ou seja, quem era fazendeiro e tinha
2 trilhões de cruzeiros mensais, é considerado a mesma pessoa que ganha 10 cruzeiros naquela época. Sim. Ou seja, tudo é competência considerada salário mínimo. E qual foi a saída para a Previdência diminuir o impacto neste momento? Excluir as 20% menores contribuições deste segurado. Por quê? De 93 para frente, como era real... 94, quando mudou, né? Julho de 94. Isso. O poder de compra mudou. Se mudou, sim, eu vou excluir o que vai prejudicar. Que é o descarte automático. Exato. Desconsiderado. Isso. E quando ele pegava... Descarte já é da reforma. E quando ele pegava isso e ele trazia para o salário de benefício, o que era excluído? Exatamente essas que estavam lá no início. Sim. Por isso que a média de 91% ficava elevada. Por quê? Porque você tirava o que era de menor ali, que não fazia parte do salário real, que anualmente foi subindo. Subindo. Não, o mínimo lá era o mínimo daquela época. Que era o quê? R$55, R$60. E hoje, com a reforma atual, a formulação do cálculo é outra. E aí, o que aconteceu? Que é 100% de toda a média. A linha de corte tá bem aí. Se eu venho de um benefício que eu tinha 20% das menores excluídas e o cálculo era 91. Dos 80 maiores. Das 80 maiores. Exato. Geralmente o benefício é maior. E na reforma, o que a reforma vem dizendo? Tudo que é solicitado a partir da emenda é válido os critérios da emenda, salvo o direito adquirido, que é lá de trás. O direito adquirido. Entretanto, eu posso até ter um direito adquirido antes da reforma. Mas se eu solicitar a revisão daquele benefício, a revisão vale com as regras da reforma. E nessa transformação, o que houve? Tinha gente que estava com 80 maior e correu para complementar lá para trás, para ela se aposentar, para ela ter o direito adquirido aqui. E eles complementaram. Tranquilamente. Na hora que mudou, eu não descarto mais 20%. Agora é 100% de tudo que ele tem na vida laboral dele. Sim. Saiu trazendo 10 anos, 15 anos, 20 anos de contribuição lá embaixo para complementar com mais 5, 10 que ele tinha de benefício para quando unir, fazer os 30 anos, 20 anos. Sim. E isso reduziu drasticamente não só os dos benefícios por incapacidade. Lhe digo porque também tive um caso na minha família. Na minha família. O meu pai, em 2021, ele faleceu pela Covid. 2022 foi. 2022. E a média salarial dele, que ele sempre vinha ganhando, era ali na faixa dos 3, 4, 5, e isso nunca mudou. Só que ele tinha 15 anos para trás, que era da época de Cruzeiro. Antes do Plano Real, antes de julho de 94. Não tá no PBC. Quando o meu irmão mais novo foi para a nova regra que ele solicitou a pensão por morte, teve 2 cortes. O corte do primeiro dos 100%. Exato. E é da nova regra da pensão. Exato. Que Ou seja, 50% mais 10% para cada dependente e não mais aquele 100%. Cortou 60% logo na primeira lapada, pá. E quando foi pro cálculo do meu irmão, cortou mais 60%, pá. E aí o benefício ficou achatado. É, bem menor. Esse é o nosso ponto de previdência. De uma regra que ele, teoricamente, na passada, ele ganharia facilmente 2,5, 3 ali de pensão por morte, ele hoje tem mínimo. Salário mínimo. Mas, sim, Wesley, mas só que não tem como recorrer? E, infelizmente, não. Sabe o que eu tenho um professor que é Ivan Kessman. Aí ele até fala assim: auditor. Morreu na hora errada.
Exato. Ou não morria, ou tinha que morrer antes da reforma. Exatamente. Wesley, esse papo, se a gente se deixar, rapaz, não pode. a gente vai embora. Vai longe. Né? A nossa hora do nosso podcast, já passamos ali um pouquinho do que a gente tem o previsto. Sim. Muito bom te receber aqui. Foi um prazer, viu, Wesley? Deixe suas últimas considerações pra gente, pra poder a gente deixar um recado para todos que nos assistem. Já deixou vários. Isso aqui foi incrível. Incrível esse podcast. Foi, tá? sim. Tem só um detalhe antes. Gente, pra quem não segue, a gente não tá inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, Café Previdenciário SLZ. Siga o Instagram do Dr. Geraldo, geraldosilva.adv. O meu Instagram, Dr. Osmar Nery JR. O Instagram do nosso convidado, o Wes Martins 95. O Wes Martins 95. Cara, ele nem falou aqui, mas o cara tá treinado. Ele treina todo dia, tava treinando 2 vezes ao dia. Isso é outra história. Tá sarado aí, ó, forte. E eu tô me espelhando nele. É isso aí. Tô me espelhando nele. Quando eu penso em desistir, o Wesley eu vou também. Quando é que vocês vão me levar pra academia também, rapaz? Vamos puxar esse rapaz. Olha, pessoal, eu vou deixar aqui um provérbio grego, tá? Um provérbio grego que traz muita sabedoria. Que diz assim: na lei de Deus, há 3 classes de pessoas que erram. As que não sabem e não querem saber, as que sabem e não ensinam, e as que ensinam e não praticam. Vem pra cá pro Café Previdenciário, porque aqui você só tem a crescer. Viu? Wesley, depois desse provérbio grego, deixa as suas últimas palavras. Vou com outro. Assim, nessa vida, ao longo de quase 5 anos aí como gestor, tem coisas que nós passamos a aprender e compreender, tá? E eu sempre levo isso para mim. Tem coisas que nós conseguimos resolver e que nós conseguimos influenciar. Nessas, nós temos o controle. E nós temos o dever de agir. Nós temos a que nós não conseguimos resolver, mas que nós conseguimos influenciar. Nós não temos o controle total, mas nós conseguimos ajudar. Nós conseguimos conduzir, por mais que nós não sejamos a peça resoluta. E tem coisas que nós não conseguimos resolver e nós não conseguimos influenciar. E nessas, infelizmente, nós ficamos dependentes do próximo, dos normativos e principalmente da boa vontade de todos que nos cercam. E o que eu quero dizer com isso? Sempre tenham boas relações. Tem coisas que nós realmente não conseguimos resolver. Só que se o próximo gestor, que está do outro lado, que é muitas vezes quem não conhece a realidade hoje do INSS, não sabe como funciona, mas pensa que tudo pode ser feito, vamos sentar, vamos conversar, vamos trazer essa pessoa para dentro da estrutura para ela entender como é que isso funciona. E eu digo isso para vocês porque o que eu considero hoje como grande diferencial de quase 5 anos de gestão. O Wesley não tem vergonha de nada. Se ele precisar, ele vai perguntar. Se ele precisar, ele vai dizer que ele não sabe. Se ele precisar, ele vai atrás para pedir ajuda. E seja para quem for, seja para um juiz, seja para um desembargador, seja na Polícia Federal, seja no governo do estado. Então, assim, hoje todo mundo, de alguma forma, sabe quem é o Wesley. Tipo assim, rapaz, aquele menino já tá aqui de novo do INSS. Por quê? Eu preciso que eles compreendam e saibam como funciona, porque tem coisas que quem não conhece pensa que é má vontade, que nós não conseguimos fazer. Só que quando nós esclarecemos e conseguimos conquistar essa pessoa para ela participar do meio, para ela entender de assim, epa, ele sem braço, sem perna, sem servidor, sem recurso, sem contrato, sem isso, ele ainda consegue fazer tudo isso. Então, tipo assim,
vamos com mais calma, vamos tentar ajudar aquele garoto que olha a mensagem que eu nunca me esqueci disso. Isso me marcou. Numa reunião lá no governo do estado do Maranhão, um dos secretários, ele olhou para mim e disse assim: o INSS já tá pegando gestor na maternidade. Rapaz, vocês estão muito avançados, vocês já estão capacitando agora desde cedo para a pessoa começar a se desenvolver. E aquilo me marcou, porque assim, nós começamos a mostrar que os jovens de hoje, eles podem ser o futuro do amanhã. E não é só porque ele é muito novo que ele não pode fazer parte. Muitas vezes a imaturidade, ela me perseguiu e me persegue por conta da idade, por conta de não ter a vivência. Alguns preconceitos também. Exatamente. Só que é tudo questão de oportunizar. Mas é a oportunidade e o olhar sensível de quem tá do outro lado e te olhar e dizer assim: hoje ele não pode... Hoje pode ser que ele não seja capaz. Mas se eu ajudar com o meu conhecimento de secretário bem aqui, com o meu conhecimento de desembargador, com o meu conhecimento de Polícia Federal, com o meu conhecimento de advogado, de juiz, possa ser que ele consiga levar isso que eu estou precisando para uma outra esfera e lá ele consiga resolver. Então é esse olhar sensível que hoje o INSS e todos os gestores que fazem parte dessa gestão hoje, eles compartilham. E, por favor, tudo isso que todos vocês estão vendo aqui não é o Wesley. São todos os meus 32 gestores, é o Portela, é a Beth, é todo mundo por trás. Por mais que o rosto hoje, rapaz, é o Wesley, mas o Wesley não seria nada se não tivesse uma equipe que fosse comprometida e estivesse junto com ele. Então, a minha mensagem que eu deixo aqui é o corporativismo e a parceria interna e externa faz a gente chegar a outro patamar. Poxa, você acabou de receber aqui de um gestor, uma pessoa que é nova, mas que tá trazendo aqui pra gente uma lição de humanização. Tá nos ensinando aqui a ser mais humanos, viu? Wesley, rapaz, eu tô aqui, meu amigo, eu tô até arrepiado, porque não dá pra mostrar aqui pro outro de terno, mas, meu amigo, eu me senti hoje aqui agraciado com sua presença e com palavras, assim, dificilmente. Olha, vou ser bem sincero contigo, eu não tô puxando sardinha aqui, não. Uma palavra de humanização, pessoal. Olha aí, ó. Ver um gestor na idade dele, com a competência que ele tem, chegar aqui pra gente dizer assim: olha, colaborem conosco. Nós estamos abertos a ouvir você que é advogado, que é juiz, que é procurador, que é seja lá o que for. Vem aqui conversar com a gente, porque o que a gente quer aqui é entregar um bom serviço. Foi o que ele nos disse aqui em poucas palavras. Palavras de humanização. Deus abençoe, meu amigo, sua carreira, viu? E conte comigo, porque eu vou te incomodar agora. Pode Preves, mais uma vez, muito obrigado a todos. Um abraço, Pode Preves. Valeu. Valeu, meu amigo.